Onça-pintada encontra fazendeiro preso de cabeça para baixo em armadilha. Durante 38 anos trabalhando como fazendeiro nas terras remotas de Guajará-Mirim, em Rondônia, Marcos Cardoso imaginou diversas formas de como sua vida poderia terminar. Talvez pisoteado por uma boiada assustada durante uma marcação, como aconteceu com seu primo Ademar anos atrás. Ou quem sabe mordido por uma jararaca enquanto consertava cercas nos limites da propriedade. Até mesmo um acidente com o trator nos dias de chuva forte, quando o barranco virava lama pura, já havia passado pela cabeça dele. Seriam mortes comuns para quem passou a vida inteira lidando com a terra e os animais da Amazônia rondoniense. Mas ali, suspenso de cabeça para baixo a meio metro do chão da floresta, com sua perna esquerda sangrando profusamente presa numa armadilha de caçadores clandestinos, enquanto uma onça pintada de quase 100 quilos se aproximava lentamente com os olhos fixos nele como se estivesse avaliando a melhor forma de atacar, Marcos compreendeu que o destino escreve histórias que nossa imaginação jamais conseguiria inventar. Esta é a narrativa verídica de um encontro impossível entre homem e fera, de como a linha entre vítima e predador pode se tornar tão confusa que nem mesmo os envolvidos conseguem distingui-la, e de como às vezes a morte chega tão perto que é possível sentir seu hálito quente no rosto, mas decide virar as costas no último segundo por razões que ninguém consegue explicar completamente. Naquela manhã ensolarada de quinta-feira, 15 de junho de 2024, Marcos Cardoso acordou com aquela sensação estranha que sua avó materna costumava chamar de coração apertado. Era como se algo invisível pressionasse seu peito, um presságio que ele sempre ignorou por considerar superstição de gente antiga que não tinha instrução. Sua esposa, Helena, percebeu o semblante diferente dele enquanto preparava o café com leite quentinho e as fatias grossas de pão caseiro que ela mesma assava toda semana no forno, a lenha da cozinha rústica da fazenda. Estava pensando o que com essa cara fechada desde que levantou da cama, Marcos? Helena perguntou enquanto colocava a manteiga de garrafa na mesa de madeira maciça, que pertencia à família dele há 3 gerações. Nada demais. Só preocupado com aquelas reses que sumiu do Pasto Norte. Faz 3 dias que não vejo elas, e o José comentou ontem que viu rastro estranho perto do bebedouro. Marcos respondeu, tomando um gole longo do café quente que queimou a língua, mas ele nem pareceu notar. Você não vai sozinho procurar essas vacas, né? A voz de Helena tinha aquele tom que ele conhecia bem depois de 16 anos de casamento, um misto de preocupação genuína e ameaça velada de que haveria consequências se ele fizesse alguma burrice. Levo o Duque e o Príncipe junto. Marcos se referiu aos seus 2 cães pastores alemães, animais grandes e fortes que ele tinha desde filhotes e que o acompanhavam em praticamente todas as atividades na fazenda de 200 hectares. Com os cachorros não tem perigo nenhum, qualquer bicho perigoso eles espantam de longe. Helena não pareceu muito convencida, mas conhecia o marido bem o suficiente para saber que quando ele decidia fazer algo, argumentar era perder tempo e energia. Pelo menos leva o celular carregado e o radiocomunicador. E volta antes do meio-dia porque o calor vai ficar insuportável lá para o Pasto Norte onde não tem sombra. Marcos concordou. Pegou sua mochila de couro gasto pelo tempo, colocou 2 garrafas de água, um pedaço de rapadura, seu facão de 30 centímetros que mantinha afiado como navalha, o celular que estava com apenas 45% de bateria porque ele sempre esquecia de carregar direito, e o radiocomunicador velho que às vezes falhava, mas era melhor que nada nas áreas onde o sinal de telefone simplesmente não existia. O caminho até o Pasto Norte levava aproximadamente 40 minutos de caminhada, atravessando 3 diferentes tipos de terreno. Primeiro, os campos abertos onde o capim crescia alto e verde graças às chuvas recentes. Depois, uma área de transição com árvores esparsas e arbustos densos, e, finalmente, o limite onde a fazenda encontrava a mata fechada da Amazônia, um território selvagem que Marcos respeitava e temia em igual medida. Duque e Príncipe corriam à frente dele, suas línguas para fora no calor crescente da manhã, parando ocasionalmente para farejar algum cheiro interessante
ou marcar território em alguma árvore. O sol já estava alto quando Marcos chegou ao pasto norte e imediatamente percebeu que algo estava muito errado. O bebedouro de concreto, que normalmente estaria cercado por vacas bebendo água e ruminando preguiçosamente à sombra das poucas árvores que existiam ali, estava completamente vazio. Nenhuma das 18 vacas que deveriam estar naquela área estava visível em lugar nenhum. O que era ainda mais estranho, as marcas no chão mostravam que elas tinham saído correndo em direção à mata, algo que gado treinado simplesmente não fazia, porque sabiam que dentro da floresta haviam perigos que nos campos abertos não existiam. Foi quando Marcos notou as pegadas. Eram grandes, redondas, com 4 dedos marcados claramente na lama seca perto do bebedouro. E ele as reconheceu imediatamente porque seu pai tinha lhe ensinado a identificar rastros desde que tinha 6 anos de idade. Onça pintada. E pelo tamanho das pegadas, era um animal adulto, provavelmente pesando entre 90 e 110 quilos. O tipo de predador que podia derrubar um boi adulto se estivesse com fome suficiente. Maldição, murmurou Marcos para si mesmo, sentindo um frio na espinha apesar do calor escaldante. Uma onça grande assim perto da fazenda era problema sério. Duque e Príncipe tinham parado de brincar e agora estavam tensos, suas orelhas empinadas e narinas dilatadas, claramente sentindo o cheiro do grande felino que tinha passado por ali. Marcos sabia que deveria voltar para a fazenda, pegar mais homens, mais cachorros, talvez até chamar o pessoal do Ibama para lidar com a situação de forma profissional e segura. Mas havia algo nele, talvez orgulho, talvez teimosia, talvez aquela confiança excessiva que vem de passar décadas lidando com a natureza e achar que conhece todos os seus segredos, que o fez decidir seguir o rastro apenas para avaliar a situação. Só vou ver até onde ela levou as vacas, pensou, justificando a decisão perigosa para si mesmo. Se estiver longe demais ou perigoso demais, volto e chamo ajuda. Pegou o rádio e tentou chamar a fazenda. Helena, tá me ouvindo? Aqui é Marcos. Câmbio. Apenas estática, respondeu. Tentou de novo, ajustando o canal, mas o aparelho velho estava tendo um de seus dias ruins. O celular mostrava sem sinal na tela. Estava oficialmente incomunicável, mas sua teimosia falou mais alto que a prudência. Seguiu as pegadas da onça que se misturavam com as marcas de cascos das vacas assustadas, entrando cada vez mais fundo na mata fechada. A temperatura caiu alguns graus assim que as copas das árvores bloquearam o sol direto, mas a umidade aumentou proporcionalmente, fazendo o ar parecer denso e pesado como uma coberta molhada. Duque e Príncipe seguiam mais cautelosos agora, seus corpos próximos às pernas de Marcos, não mais brincalhões, mas em modo de proteção total. Depois de aproximadamente 20 minutos de caminhada tensa pela floresta, com galhos arranhando seus braços e cipós tentando prender suas botas, Marcos ouviu o som. Era baixo, gutural, um rosnado de dor misturado com frustração que fazia os pelos da nuca arrepiarem. Vinha de uma pequena clareira à frente, talvez 30 metros adiante. Os cachorros começaram a rosnar também, mas era um rosnado diferente, nervoso, assustado, o tipo de som que cachorros fazem quando encontram algo que seus instintos dizem para evitar a todo custo. Marcos avançou devagar, fazendo o mínimo de barulho possível, até conseguir ver através da folhagem densa o que estava acontecendo na clareira. O que ele viu fez seu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Havia uma armadilha de caça ilegal, daquelas que são proibidas por lei federal, mas que caçadores sem escrúpulos ainda usam, presa no tronco grosso de uma castanheira centenária. E presa nessa armadilha, com a pata traseira direita completamente esmagada pelos dentes de aço enferrujado, estava a onça pintada que tinha espantado seu gado. Era uma fêmea magnífica, seu pelo dourado marcado com as rosetas pretas características da espécie, mas agora coberto de sangue seco, lama e folhas grudadas no suor do esforço de tentar se libertar. Ela devia estar ali há horas, talvez desde ontem à noite, lutando contra o metal impiedoso que mordia sua carne. Quando ela percebeu a presença de Marcos, seus olhos âmbar se fixaram nele com uma intensidade que era simultaneamente aterrorizante e de partir o coração. Não era apenas raiva ou fome naquele olhar, havia algo mais profundo. Uma mistura de dor, exaustão, desespero
e uma centelha de medo que Marcos nunca imaginou que veria nos olhos de um dos predadores mais poderosos da América do Sul. Filhos da mãe dos caçadores. Marcos murmurou com raiva genuína na voz. Fazer isso com um animal, deixar sofrer desse jeito. Sua primeira reação foi pegar o celular para tirar fotos como evidência, mas quando olhou a tela, continuava sem sinal. O rádio também continuava morto, apenas chiado inútil. Estava sozinho, sem comunicação, a 50 minutos de caminhada da fazenda, diante de um animal perigoso e ferido. A decisão sensata seria marcar o local mentalmente, voltar correndo para buscar ajuda, trazer o pessoal do Ibama com tranquilizantes e equipamento adequado. Mas Marcos cometeu o erro fatal de subestimar o desespero de um animal preso. Decidiu se aproximar apenas um pouco mais, só para ver se conseguia avaliar como a armadilha estava fixada, se haveria alguma forma de soltá-la remotamente, sem colocar ninguém em perigo, quando a equipe de resgate chegasse. Deu 3 passos cuidadosos para dentro da clareira, seus olhos fixos na onça, o facão na mão direita em posição defensiva, Duque e Príncipe flanqueando-o um de cada lado. Foi quando o mundo literalmente virou de cabeça para baixo. Seu pé esquerdo pisou em algo que não era chão normal, sentiu um clique metálico e antes que seu cérebro pudesse processar o que estava acontecendo, dentes de aço fecharam em volta de sua perna esquerda, logo acima do tornozelo, com uma força que fez estrelas explodirem em sua visão. O grito que saiu de sua garganta espantou pássaros em um raio de 200 metros. Mas a armadilha tinha um componente ainda mais cruel. Ela estava conectada a um sistema de roldanas e contrapesos que os caçadores ilegais usavam para suspender a caça e mantê-la fora do alcance de outros predadores. No momento que a armadilha fechou, o peso de Marcos acionou o mecanismo e uma corrente grossa começou a puxá-lo para cima através de um sistema de polias fixado alto na castanheira. Em menos de 5 segundos, Marcos Cardoso estava suspenso de cabeça para baixo, balançando como um pêndulo humano a aproximadamente meio metro do chão da floresta, sua perna esquerda em agonia absoluta, onde os dentes de metal mordiam através da bota de couro, da calça jeans grossa, da pele, do músculo, raspando no osso da tíbia. A dor era tão intensa que ele quase desmaiou, sua visão escurecendo nas bordas, mas o choque de adrenalina o manteve consciente. Duque e Príncipe enlouqueceram, latindo freneticamente, pulando, tentando alcançá-lo, correndo em círculos, sem saber como ajudar. Marcos tentou se contorcer, tentou alcançar a corrente que o prendia, mas ficar suspenso de cabeça para baixo estava fazendo o sangue correr para sua cabeça, aumentando a pressão, fazendo suas têmporas latejar como tambores. Cada movimento fazia a armadilha morder mais fundo, enviando novas ondas de dor elétrica por toda sua perna. Foi então que ele ouviu o segundo som. E este fez todo o resto parecer insignificante. A onça tinha parado de rosnar. O silêncio súbito era infinitamente mais aterrorizador que qualquer barulho. Marcos forçou sua cabeça para o lado, lutando contra a tontura, e viu. A onça estava olhando para ele com uma expressão completamente diferente. A dor em seus olhos tinha sido substituída por algo muito mais antigo, muito mais primitivo. Era o olhar de um predador que subitamente tinha percebido que a presa mais fácil da sua vida tinha literalmente caído do céu, literalmente se pendurado como carne em um gancho de açougue, completamente indefesa, completamente vulnerável. Marcos viu a onça começar a puxar sua pata presa com energia renovada, energia que vinha não da esperança de liberdade, mas da fome e da oportunidade. A armadilha que aprendia estava velha, corroída pela umidade constante da floresta amazônica. Os parafusos que aprendiam ao tronco estavam enferrujados e fracos. Cada puxão violento da onça fazia o metal ranger de forma sinistra. Não, 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 Marcos sussurrou, sua voz saindo estranha porque estava de cabeça para baixo, e o sangue estava começando a afetar sua capacidade de pensar claramente. Por favor, Deus, não assim. Duque, o maior dos 2 pastores alemães, pareceu entender o perigo iminente antes do seu dono. O cachorro se posicionou entre Marcos suspenso e a onça presa, seu latido mudando de confuso para agressivo,
seus pelos eriçados formando uma crista ao longo da espinha, os dentes expostos em um rosnado que era ao mesmo tempo corajoso e completamente inútil. Príncipe se juntou ao irmão, os dois cachorros formando uma barreira patética de 60 quilos, combinados contra um predador de quase 100 quilos que era projetado pela natureza para matar coisas muito maiores que 2 cães domésticos. Se você está acompanhando essa história incrível até aqui, faça parte dessa comunidade que ama histórias reais da natureza. Se inscreva no canal agora e me conta nos comentários. Qual animal selvagem você mais admira e por quê? Adoro ler as experiências de vocês. E ativa o sininho porque toda semana tem história nova que vai te deixar de queixo caído. Agora vamos voltar para o Marcos, porque o que aconteceu depois ninguém esperava. Com um último puxão que arrancou um rugido de agonia pura da garganta da onça, a armadilha velha finalmente cedeu. O metal enferrujado se partiu e a onça se libertou, deixando para trás pedaços de carne e pele de sua pata direita, ainda presos nos dentes de aço manchados de sangue. Ela ficou ali por um momento, cambaleante, testando o peso na pata mutilada, e Marcos podia ver o osso exposto onde a carne tinha sido arrancada. Qualquer esperança que ele tinha de que a onça simplesmente fugiria para a floresta para lamber suas feridas morreu quando ela olhou diretamente para ele novamente. Havia cálculo frio naquele olhar agora, uma avaliação predatória que dizia claramente: você está preso, está sangrando, está de cabeça para baixo e completamente indefeso. Você é a presa mais fácil que já encontrei. A onça começou a mancar em direção a Marcos, ignorando completamente Duque e Príncipe, que latiam freneticamente. Ela sabia, com o instinto de milhões de anos de evolução, que os cachorros eram barulho, mas o humano suspenso era comida. Marcos conseguiu finalmente alcançar seu facão, que tinha ficado preso no cinto durante a queda. Com dedos que tremiam tanto de medo quanto de dificuldade de coordenação por estar invertido, ele puxou a lâmina da bainha. Era ridícula, patética. 30 centímetros de aço contra 100 quilos de músculo, garras e presas que podiam quebrar o crânio de uma capivara com uma única mordida. Mas era literalmente tudo que ele tinha entre a vida e uma morte que seria dolorosa, sangrenta e rápida. Cláudia, Helena, perdão, Marcos murmurou, pensando em sua esposa, em seus 3 filhos que estavam na escola naquele momento sem fazer ideia de que o pai estava prestes a morrer de uma das formas mais terríveis possíveis. Perdão por ser teimoso, por não ouvir, por achar que sabia de tudo. A onça parou a exatamente 1 metro de distância. Mesmo com 3 patas funcionais, mesmo sangrando profusamente da pata mutilada que deixava um rastro vermelho brilhante nas folhas secas do chão, ela era absolutamente aterrorizante. Marcos podia ver cada músculo tenso sob o pelo manchado de sangue. Podia ver as garras retráteis que começavam a se estender. Podia ver os caninos grandes que eram projetados especificamente para perfurar crânios e cortar artérias. Duque fez algo que Marcos nunca tinha visto em todos os anos que tinha o cachorro. O pastor alemão se jogou contra a onça, não de lado como cães normalmente atacam, mas direto de frente, mirando o pescoço, tentando usar seu peso de 35 quilos para derrubar o grande felino. Foi um ato de coragem suicida, de lealdade absoluta, de amor incondicional que ignorava completamente o instinto de autopreservação. A onça reagiu com a velocidade que deu aos grandes felinos o título de predadores supremos. Ela se virou, pegou o Duque no ar com uma pata, as garras rasgando o pelo e a carne, e então sua mandíbula fechou em volta do pescoço do cachorro com uma força que Marcos ouviu quebrar ossos, mesmo do lugar onde estava suspenso. Duque soltou um ganido curto, cortado, e então ficou completamente imóvel. "Não!" Marcos gritou. Lágrimas agora misturando com o sangue que estava começando a pingar de seu nariz devido à pressão de ficar invertido. "Duque, não, por favor!" Príncipe, vendo seu irmão morto, atacou também, mas com menos convicção, mais desespero que coragem. A onça o acertou com a pata dianteira esquerda, a que não estava ferida, e o cachorro voou literalmente 3 metros, batendo contra o tronco de uma árvore com um impacto seco. Príncipe tentou se levantar, cambaleou e então desabou,
sua respiração vindo em ofegos curtos e dolorosos. Marcos estava sozinho. Os 2 cachorros que tinha desde filhotes, que dormiam na varanda de sua casa, que brincavam com seus filhos, que o seguiam fielmente em todo o trabalho da fazenda, estavam mortos ou morrendo. E ele ia ser o próximo. A onça voltou sua atenção completamente para Marcos. Ela se aproximou devagar, mancando pesadamente, mas seus olhos nunca piscaram, nunca deixaram de focar no humano suspenso, que sangrava e chorava, e apertava um facão ridiculamente pequeno com mãos que mal conseguiam segurar qualquer coisa direito. Quando ela estava a apenas meio metro, tão perto que Marcos podia sentir o cheiro de sangue e floresta em seu pelo, tão perto que podia ver seus próprios reflexos nos olhos âmbar dela, algo impossível aconteceu. A onça parou. Simplesmente parou e ficou ali, olhando. Não era o olhar de um predador avaliando a presa. Era algo diferente. Algo que Marcos não conseguia entender em seu estado de pânico e dor. Era como se ela estivesse pensando, avaliando, considerando. Por favor, Marcos sussurrou sem nem saber o que estava pedindo. Por favor, eu tenho família, tenho filhos. Por favor. As palavras não faziam sentido. A onça não entendia português. Não entendia súplicas humanas. Não se importava com famílias ou filhos ou nada além de sobrevivência e fome. Mas Marcos falou mesmo assim, porque era tudo o que podia fazer. A onça inclinou a cabeça ligeiramente. Um gesto quase curioso, quase compreensivo. Seus olhos se moveram do rosto de Marcos para sua perna presa, para o sangue que pingava, para o facão trêmulo em sua mão. E então ela olhou para sua própria pata mutilada, para o sangue que escorria dela, para os pedaços de carne que faltavam. Foi um momento de conexão impossível. Um momento em que 2 criaturas completamente diferentes, predador e presa, humano e animal, de alguma forma reconheceram algo no outro. Ambos estavam presos. Ambos estavam sangrando. Ambos estavam sofrendo por causa da crueldade de armadilhas feitas por humanos gananciosos que não se importavam com o sofrimento que causavam. A onça deu um passo para trás. Apenas um, mas foi o passo mais significativo que Marcos tinha visto em toda a sua vida. Ela ficou ali por mais 5 segundos que pareceram 5 horas, apenas olhando para ele. E então, com um movimento que Marcos jamais esqueceria, ela virou as costas e começou a mancar de volta para a floresta. Não correu, não se apressou. Apenas andou lentamente, dolorosamente, deixando um rastro de sangue atrás dela. Olhando para trás uma última vez, antes de desaparecer entre as árvores e cipós. Marcos ficou pendurado ali, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer, incapaz de acreditar que estava vivo, que a onça tinha escolhido não matá-lo quando ele estava completamente indefeso. As lágrimas vinham agora sem controle, lágrimas de alívio, de dor, de luto pelos cachorros, de gratidão por uma misericórdia que não fazia sentido nenhum. Ele não sabia quanto tempo ficou ali, balançando suavemente, sua visão escurecendo periodicamente, o gosto de sangue na boca porque suas gengivas estavam sangrando da pressão na cabeça. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. O tempo tinha perdido significado. Foi quando ouviu os gritos distantes. Marcos! A voz de Helena ecoava pela floresta, desesperada, aterrorizada. Marcos! Onde você está? Aqui! Ele tentou gritar de volta, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Tentou de novo, forçando o ar dos pulmões. Aqui! Socorro! Aqui na clareira! Ouviu galhos quebrando, pessoas correndo. E então, Helena apareceu na clareira seguida por José, seu capataz, e 3 outros trabalhadores da fazenda, todos carregando ferramentas, cordas, um kit de primeiros socorros. Meu Deus, Marcos! Helena gritou quando o viu, sua mão voando para cobrir a boca, os olhos arregalados de horror. José foi o primeiro a reagir, pegando uma corda e jogando ela por cima do galho onde a roldana estava instalada. Vamos tirar ele daí! Rápido! Ele está perdendo muito sangue. Levou 5 minutos de trabalho coordenado para baixar Marcos, de forma que não causasse mais dano. Quando finalmente tocou o chão, a dor de ter sangue voltando a circular normalmente foi quase tão ruim quanto a dor da armadilha. Helena estava chorando enquanto rasgava sua própria camisa para fazer torniquete na perna dele. O que você estava pensando, seu teimoso? O que você estava pensando? Marcos tentou falar, tentou explicar sobre a onça, sobre os cachorros, sobre aquele momento impossível de conexão,
mas as palavras não saíam direito. Sua língua estava pesada, seus pensamentos confusos. José tinha pego o celular dele e estava ligando para a emergência, explicando a localização, pedindo helicóptero porque não tinha tempo para levar ele de carro pela estrada ruim até o hospital de Guajará-Mirim. Duque e Príncipe, Marcos conseguiu sussurrar, apontando para onde os corpos dos cachorros estavam. Helena seguiu seu olhar e soltou um soluço quando viu. Eles tentaram me salvar. Morreram tentando me proteger. A equipe de resgate chegou 40 minutos depois. Um helicóptero da SAMU, que pousou numa clareira próxima. Os paramédicos estabilizaram Marcos, colocaram soro, aplicaram morfina que finalmente aliviou a dor que estava fazendo seu mundo inteiro pulsar em agonia. Durante o voo para o hospital regional, com Helena segurando sua mão e chorando silenciosamente, Marcos olhou pela janela do helicóptero para a vastidão verde da Amazônia embaixo deles e se perguntou se a onça ainda estava viva, se ela tinha conseguido encontrar um lugar para se esconder, para curar, para sobreviver. Parte dele, a parte que tinha olhado nos olhos dela e visto não apenas um predador, mas um ser vivo sofrendo, torcia para que sim. A cirurgia no hospital de Guajará-Mirim durou 6 horas e meia. Os médicos removeram fragmentos de metal, reconstituíram músculos rasgados, costuraram tendões cortados, fixaram fraturas no osso da tíbia. O cirurgião-chefe, Dr. Maurício Tavares, disse para Helena que Marcos tinha tido muita sorte. Mais 1 centímetro para a esquerda e a armadilha tinha cortado a artéria principal. Ele teria sangrado até a morte em minutos. Mais 1 hora pendurado daquele jeito e a pressão no cérebro podia ter causado derrame. Ele sobreviveu por muito pouco. Nos 3 dias que Marcos passou na UTI, entrando e saindo da consciência devido aos medicamentos pesados, ele sonhou repetidamente com a onça. Não eram pesadelos de ser atacado, eram sonhos estranhos onde ele e ela se olhavam através de uma névoa. Ambos sangrando, ambos presos, ambos vítimas do mesmo tipo de crueldade humana. 1 semana depois da cirurgia, ainda hospitalizado, mas já em quarto normal, Marcos recebeu a visita de um agente do IBAMA chamado Fernando Rodrigues. Senhor Cardoso, viemos investigar o incidente. Encontramos não apenas as 2 armadilhas que pegaram você e a onça, mas mais 9 espalhadas numa área de 5 km², todas ilegais, todas extremamente perigosas. Fernando colocou uma pasta em cima da mesa de cabeceira do hospital. Pegamos os responsáveis, 3 caçadores de ariquemes que estavam vendendo carne de caça ilegalmente. Vão responder criminalmente. E a onça? Marcos perguntou, sua voz ainda fraca. Ela sobreviveu? Fernando balançou a cabeça com expressão sombria. Seguimos o rastro de sangue por quase 4 quilômetros. Perdemos o rastro num riacho. Sinceramente, senhor Cardoso, com uma pata mutilada daquele jeito, as chances de sobrevivência são mínimas. Onças caçam por emboscada. Precisam da mobilidade total. Com 3 patas, ela provavelmente morreu de fome ou foi morta por outro predador. Marcos sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com seus ferimentos. Aquela criatura magnífica que tinha poupado sua vida quando facilmente podia tê-la tirado, provavelmente tinha morrido lentamente na floresta, sozinha e com dor. A injustiça disso, a crueldade sem sentido de tudo, fez lágrimas queimarem em seus olhos. 2 meses depois, Marcos estava em casa, fazendo fisioterapia todos os dias, reaprendendo a andar sem manca. Os médicos diziam que ele tinha se recuperado extraordinariamente bem, que em 6 meses estaria quase 100% de volta ao normal. Mas algumas cicatrizes não eram físicas. Ele tinha enterrado Duque e Príncipe sob 2 mangueiras no quintal da fazenda, com cruzes de madeira que ele mesmo tinha feito, gravadas com os nomes deles e as palavras heróis leais. Toda manhã, antes do café, ele visitava os túmulos e agradecia em voz alta pela lealdade, pela coragem, pelo sacrifício. Helena o pegou chorando ali várias vezes, mas nunca disse nada. Apenas ficava ao lado dele com a mão em seu ombro. A história do ataque se espalhou por toda a região. Jornais locais fizeram reportagens, programas de rádio o entrevistaram,
Pessoas de todo o estado enviavam mensagens de apoio e recuperação. Mas havia uma parte da história que Marcos nunca contou para ninguém, além de Helena. Durante uma noite em que não conseguia dormir por causa das dores fantasmas na perna. Aquele momento em que a onça parou, quando ela olhou para ele não como presa, mas como igual. Dois seres presos, dois seres sofrendo, dois seres vítimas da mesma crueldade. Helena, ela me poupou, Marcos disse em voz baixa na escuridão do quarto, com apenas a luz fraca da lua entrando pela janela. Eu estava completamente indefeso, sangrando, de cabeça para baixo, e ela simplesmente virou as costas e foi embora. Por quê? Por que ela fez isso? Helena ficou em silêncio por um longo momento antes de responder, seus dedos entrelaçados com os dele. Talvez porque ela viu que vocês dois eram a mesma coisa naquele momento. Duas vítimas. Talvez ela entendeu que vocês dois estavam lutando contra o mesmo inimigo, não um contra o outro. Ou talvez, Helena continuou, sua voz ficando mais suave, ela simplesmente não tinha mais raiva ou fome dentro dela, só cansaço e dor, e decidiu que já tinha havido sofrimento suficiente por um dia. Marcos nunca saberia a verdade. Animais não podem explicar suas decisões, não podem contar suas histórias com palavras, mas ele acreditava no fundo de seu coração que naquele momento impossível na clareira, duas criaturas que deviam ser predador e presa tinham reconhecido algo mais profundo, algo que transcendia instinto e fome, algo que era simplesmente a compreensão mútua do sofrimento. 3 meses e meio após o incidente, numa tarde chuvosa de outubro, Marcos estava consertando a cerca oeste da propriedade quando José veio correndo pela estrada de terra, acenando freneticamente. Patrão, patrão! Você precisa ver isso, rápido! José estava sem fôlego, seus olhos arregalados de excitação. Lá no limite da mata, onde fica aquele pé de jatobá grande, tem rastros frescos. Marcos sentiu seu coração acelerar. Que tipo de rastros? Onça, José respondeu. Mas não é só isso. Tem filhotes também. 3, pelo que consegui contar. E os rastros mostram que ela tem... José hesitou, como se não acreditasse no que estava prestes a dizer. Ela tem 3 patas. Uma tá faltando. Marcos largou as ferramentas tão rápido que elas caíram no chão com um estrondo metálico. Impossível, murmurou, mas já estava se movendo em direção ao jipe estacionado perto da casa. Ela não podia ter sobrevivido. Os biólogos disseram que era impossível. José subiu no jipe ao lado dele e eles dirigiram pelos caminhos internos da fazenda até chegar ao limite onde a propriedade encontrava a mata fechada. Ali, na lama macia, perto de um pequeno riacho, estavam as pegadas mais bonitas que Marcos já tinha visto em toda a sua vida. Eram inconfundíveis, pegadas de onça pintada adulta, junto com 3 conjuntos menores de pegadas de filhotes que não deviam ter mais que 3 meses de idade. E o padrão das pegadas da adulta mostrava claramente que ela estava andando com 3 patas, usando a pata dianteira direita, as 2 traseiras, mas faltando a traseira direita. Era ela, tinha que ser ela. Contra todas as probabilidades, contra tudo que a ciência dizia sobre as chances de sobrevivência de um predador mutilado, ela tinha sobrevivido. E não apenas sobrevivido, ela tinha filhotes, estava caçando, estava vivendo. Marcos se ajoelhou ali na lama, sem se importar que suas calças ficassem sujas, e tocou as pegadas com reverência quase religiosa. Você conseguiu, menina, ele sussurrou, sentindo lágrimas quentes rolarem por seu rosto pela segunda vez em meses. Você sobreviveu. Nas semanas seguintes, Marcos começou a deixar carcaças de animais mortos naturalmente na fazenda perto do limite da mata. Não era caça ilegal. Eram animais que tinham morrido de velhice ou doença, que normalmente seriam enterrados ou queimados. Mas agora ele os deixava num local específico, sempre o mesmo, como uma oferenda silenciosa. E as carcaças sempre desapareciam durante a noite, arrastadas para dentro da floresta, e na manhã seguinte havia pegadas de 3 patas na terra ao redor. Helena o pegou fazendo isso uma manhã e balançou a cabeça com um sorriso pequeno e triste. Você tá pagando uma dívida que não deve, Marcos. Ela não te matou por escolha dela, não por causa de nada que você fez. Eu sei, Marcos respondeu, colocando mais uma carcaça de cabrito que tinha morrido 2 dias antes de pneumonia. Mas ela também não pediu para ficar presa naquela armadilha. Nenhum de nós dois pediu. E se eu posso ajudar ela e os filhotes a sobreviver, pelo menos até eles crescerem o suficiente para caçar sozinhos,
Vou fazer isso. É o mínimo que posso fazer. 4 meses depois do ataque, em uma manhã clara de fevereiro de 2025, Marcos estava sentado na varanda de sua casa tomando café e observando o nascer do sol pintar o céu de laranja e rosa, quando viu movimento na borda da floresta, a uns 80 metros de distância. Ficou completamente imóvel, sua xícara de café a meio caminho da boca, quando percebeu o que estava vendo. Era a onça. Ela estava ali, na sombra das últimas árvores antes do campo aberto, claramente visível na luz crescente da manhã. E ao lado dela, brincando e rolando na grama, estavam 3 filhotes de onça pintada, suas pelinhos já mostrando as rosetas características, mas ainda com aquela fofura desajeitada de filhotes grandes de gato. A onça-mãe o viu. Marcos tinha certeza disso porque ela virou a cabeça diretamente para ele e ficou ali, simplesmente olhando, por talvez 20 segundos que pareceram uma eternidade. Não havia ameaça no olhar, não havia medo, apenas um reconhecimento silencioso. Eu te vejo. Você me vê. Nós 2 sobrevivemos. Nós 2 estamos aqui. Contra todas as probabilidades, Marcos levantou sua xícara de café num brinde lento. Um gesto humano que a onça não podia entender, mas que significava tudo para ele. Obrigado por me poupar. Obrigado por sobreviver. Boa sorte com seus bebês. A onça ficou ali por mais um momento, então deu uma chamada baixa e gutural para seus filhotes, que imediatamente pararam de brincar e correram para junto dela. E então, movendo-se com surpreendente graça, mesmo com apenas 3 patas funcionais, ela virou e desapareceu de volta na floresta densa, seus filhotes saltitantes atrás dela. Marcos ficou sentado ali na varanda por mais 1 hora, sua xícara de café esfriando esquecida em sua mão, olhando para o lugar onde ela tinha estado, sentindo algo que não conseguia nomear completamente. Era gratidão misturada com respeito, alívio misturado com admiração, e talvez um toque de algo que só podia ser descrito como amor, não o tipo romântico, mas o tipo profundo e antigo que vem de ter compartilhado sofrimento e sobrevivência com outro ser vivo. Hoje, 8 meses após o ataque que quase tirou sua vida, Marcos Cardoso anda com apenas uma leve manca que só aparece quando chove. As cicatrizes em sua perna são permanentes, um círculo perfeito de marcas de dentes onde o aço mordeu através de músculos e tendões. Ele toca nelas, às vezes, especialmente quando está sozinho, lembrando daquele dia que mudou tudo. Ele nunca mais entra na mata sozinho, nunca mais ignora avisos de sua esposa e nunca, jamais subestima o poder da natureza ou a capacidade de sofrimento e resiliência dos animais selvagens que compartilham este mundo com os humanos. Os 3 filhotes de onça que ele viu naquela manhã de fevereiro cresceram fortes e saudáveis. Ele sabe disso porque, ocasionalmente, encontra rastros de 4 onças diferentes na propriedade agora, 3 conjuntos de 4 patas e um conjunto de 3. A mãe ensinou seus filhotes a caçar, a sobreviver, a evitar humanos e suas armadilhas cruéis. E quando completaram 1 ano e meio, como é natural para onças pintadas, os filhotes se dispersaram para encontrar seus próprios territórios, deixando a mãe sozinha novamente. Mas ela sobreviveu. Contra tudo, contra a ciência, contra as probabilidades, ela adaptou, superou e sobreviveu. Marcos vê seus rastros ainda, sempre no mesmo circuito ao redor de sua propriedade, sempre cuidadosa para evitar contato direto, mas sempre presente, como um fantasma dourado que assombra as bordas de sua fazenda. Ele continua deixando oferendas quando tem animais mortos, naturalmente, e elas continuam desaparecendo na noite. É um acordo tácito entre 2 criaturas que compartilharam um momento impossível de compreensão mútua. Um acordo que nenhuma das 2 esqueceu. A história verdadeira de Marcos Cardoso não é sobre o ataque de uma onça pintada. É sobre o momento em que um predador escolheu não matar, quando a linha entre caçador e caça se dissolveu em reconhecimento mútuo de sofrimento, quando 2 vítimas das mesmas armadilhas cruéis olharam uma para a outra e viram não inimigos, mas iguais. É sobre como a natureza pode ser brutal e bela ao mesmo tempo, como animais que seguem apenas instinto podem às vezes fazer escolhas que parecem transcender programação biológica.
E é sobre como um fazendeiro teimoso de 38 anos aprendeu que respeito e humildade diante da natureza não são sinais de fraqueza, mas de sabedoria que pode literalmente salvar sua vida. Nas margens da floresta amazônica em Rondônia, onde a civilização encontra a selva, onde fazendas cultivadas encontram mata virgem, uma onça pintada de 3 patas ainda caça, ainda sobrevive, ainda prospera. E em uma fazenda nessa mesma região, um homem toca as cicatrizes em sua perna e se lembra do dia em que deveria ter morrido, mas não morreu, porque às vezes a misericórdia vem dos lugares mais inesperados, e às vezes a salvação vem não de anjos com asas, mas de predadores com garras que simplesmente escolhem virar as costas e deixar você viver. Essa foi a história real de Marcos Cardoso, fazendeiro de Guajará-Mirim, sobrevivente do encontro impossível de 15 de junho de 2024, e testemunha viva de que na floresta amazônica, a linha entre vítima e predador, entre morte e vida, entre crueldade e compaixão, é muito mais tênue e muito mais complexa do que qualquer um de nós que não esteve lá poderia imaginar. E você? O que faria se estivesse na situação do Marcos? Já teve algum encontro marcante com a natureza ou com animais selvagens? Conta aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todos e adoro essas histórias. Se você se emocionou com essa história real, como eu me emocionei ao pesquisar e escrever, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias incríveis que eu trago toda semana. E se você tem algum amigo que ama a natureza e respeita os animais, compartilha esse vídeo com ele. A gente precisa espalhar mais consciência sobre como tratar a vida selvagem e os perigos das armadilhas ilegais. Valeu demais por assistir até o final, você é incrível. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com você. Um abraço enorme e até a próxima.